Quando se refere a Maria, a Miriam, não é ela que escolhe o nome para o Salvador. Só que no livro de Isaías, quem escolhe o nome é a mãe da criança, é a mãe de Emmanuel Macron. O Papa hoje, ele prega para o mundo receber o espírito de Emmanuel. Que o Emmanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Chico Xavier escreveu as cartas dele, ele recebeu um espírito chamado Emmanuel. Então o espiritismo vai aceitar a besta quando ela chegar. O judaísmo vai aceitar por causa de Isaías capítulo 7. Aí o que os engraçadinhos dos pastores fizeram? Colocaram um acentozinho no O aqui, sinal maçorético. No hebraico original, no hebraico antigo, não existe sinal maçorético. Ele não está clamando, ó Emmanuel. Não, aqui o Eterno está falando o nome do personagem que vai atacar Israel. Preparem para a batalha, mas serão despedaçados. E Alce vai arrebentar com Emmanuel. É o Salvador que vai invadir a terra de Israel para destruir, para esbagaçar com os judeus? Não, o Salvador vai vir na nuvem, montado num cavalo branco com seu exército para combater o Emmanuel. Shalom de Alce para os irmãos. Bom, meus irmãos, nesse vídeo eu quero mais uma vez trazer o significado do nome Yeshua, Jesus e Yahshua. E não só os seus significados. Eu quero mostrar para os irmãos o que é que esses nomes representam. Por quê? Porque as pessoas hoje, elas pensam que um nome não tem tanta importância. Quando você vai pregar para elas sobre o nome de Yahshua, elas dizem, não, o nome não importa. Nome não tem importância alguma. O que vale é o meu coração, é a intenção do meu coração. Se eu me referir ao Criador como Deus, como Senhor, ao Salvador como Jesus, como Yeshua, isso não importa. O que vale é a intenção do meu coração. Elas estão enganadas. Um nome, ele é tudo para uma pessoa. E mais uma vez eu quero dizer que nome não é uma escrita. Nome é uma pronúncia. Por quê? Porque antes de Moisés não existia a escrita. Então como é que se falava o nome de uma pessoa? Pronunciando, não escrevendo. Então era obrigatório a pessoa saber a pronúncia do nome para poder se referir a determinada pessoa. E de acordo com as escrituras, um nome é tudo para uma pessoa. Por isso que o Eterno ele fala no Velho Testamento, coloque o meu nome sobre os filhos de Israel para que eu possa abençoá-los. Isso está registrado em Números, capítulo 6, versículo 27. E a Escritura nos mostra que quem blasfemasse contra o nome do Eterno no Velho Testamento deveria ser morto na hora. Um rapaz blasfemou contra o nome do Eterno. O Eterno falou com Moisés, com Marcha, tira ele do meio do arraial e todos apedrejem o rapaz porque ele blasfemou. Ele ousou blasfemar contra o meu nome. Na Escritura fala, ele blasfemou contra o nome. Por quê? Porque o nome do Eterno representa o próprio Eterno. Nesse dicionário que mostra que o nome do Eterno, quando o nome do Eterno chegava a determinado lugar, é como se o próprio Eterno estivesse chegando ali. Por isso que o Eterno falou lá com Salomão para construir o templo e falou, é ali que eu vou colocar o meu nome, naquele templo. E toda oração que fizer naquele templo ali, eu vou estar ouvindo, porque nele está o meu nome. Então nome é tudo para a pessoa. E eu vou mostrar isso neste estudo. Então, irmãos, através desse dicionário hebraico aqui agora, eu quero mostrar o que é que significa um nome e o que é que ele representa na vida de uma pessoa. Aqui diz assim, nomes. Nas escrituras, muitas vezes, o nome é a expressão da natureza de seu portador, descrevendo seu caráter, posição, profissão. Está mostrando que o nome representa o caráter da pessoa, representa a sua profissão, representa a missão que ele veio fazer na terra. Por isso que no nome Yahshua contém-se a palavra Shá, que significa salvação. Por quê? Porque ele veio nos salvar. Essa é a sua missão. Ele é o nosso Salvador. O nome Yahshua significa Yah é a salvação. O Pai salva, salva por meio do seu Filho. Yahshua se tornou o nosso Salvador. Por isso que no seu nome é obrigado a conter a palavra salvação, porque essa é a sua missão, nos salvar. Ele morreu para nos salvar. E aí aqui diz assim, desarraigar ou exterminar o nome de alguém da terra significava remover a pessoa e seus descendentes de sua existência. Está falando que apagar o nome de uma pessoa era o mesmo que apagar a pessoa da face da terra, porque o nome representa a própria pessoa. Onde está isso? Josué 7, versículo 9, 2 Samuel, capítulo 14, versículo 7, 2 Reis, capítulo 14, 27 e Salmos 83, versículo 4. Isso é para você conferir na sua casa aí. E aqui também diz assim, o nome representa
representa o que se conhece da pessoa. Por exemplo, Noemi significa agradável. Mudou seu nome para Mara, que significa amargura, em seu desespero ou privação. Isso está registrado no livro de Ruth, capítulo 1, versículo 20. Então, o nome tem um significado. Noemi significa agradável. Ela mudou para Mara, que significa amargura, porque ela estava passando por sofrimento. Tá vendo aí? Aí vem aqui, Nabal. Nabal é seu nome. É a loucura está com ele. Porque Nabal significa tolo, significa louco, significa tolo. Tá vendo aí? 1 Samuel, capítulo 25 e 25. Irmãos, nós vamos começar pelo nome Yeshua. No hebraico se escreve com essas 4 letras. Yod, Shin, Vav, Ai. Tá vendo? Yod, Shin, Vav, Ai. O Yod transliterado para a nossa língua é o Y, que é o I. Tá vendo? O Shin é o S com H. O Vav é o U. O Ai é o A. Tá vendo? Aí fica Yeshua. Vamos, por que eles falam então Yeshua? Porque os rabinos que trouxeram os sinais massoréticos, os massoretas, eles trouxeram os sinais massoréticos. Aí eles passaram a colocar esse pinguinho aqui, ó. Quando eles colocavam, isso aqui é um sinal massorético. Quando eles colocavam esse sinal massorético aqui, eles falam que isso aqui representa a letra E. Então agora o nome ficou assim, ó. Yeshua. E qual que é o significado do nome Yeshua, Romeus? Yeshua. A palavra Shua, no hebraico, significa clamor, choro, clamor, clamar, chorar, significa clamar. A palavra Shua no hebraico. Então, irmão, é por isso que Moisés, no livro de Deuteronômio, capítulo 3, versículo 18 ao 28, quando ele quer entrar na terra de Canaã, ele chega diante do Eterno e ali ele fala sobre Josué. E depois ele pede para entrar na terra de Canaã. Só que quando ele vai falar sobre Josué, ele fala Yahshua. Por que ele usa Shua nessa hora aí? Porque ele está clamando, ele está pedindo para o Eterno deixar ele entrar na terra de Canaã. Aí o Eterno vira e fala, Moisés, você não vai entrar. Quem vai entrar é Yahusha, é Josué, Yahusha. Chama ele lá para mim, porque é ele que vai liderar o povo agora. Aí o Eterno conserta o nome. O Eterno, em vez de falar, vai lá e chama Yahushua, para mim o Eterno fala, vai lá e chama Yahusha. Mas Moisés colocou o Shua no final porque ele estava clamando, chorando. Porque Shua significa choro, clamar. Tá vendo? Não tem nada a ver com salvação. Esse é o nome que eles deram para o Salvador depois que eles deturbaram o nome Yahusha. Se você quer saber mais sobre isso, assista. Vou colocar a capa do vídeo na tela aí, você assista aí. Foi o vídeo passado que eu fiz falando sobre os nomes do Mashiach, mostrando a origem do nome Jesus. Aí eu mostro o significado do nome Yeshua. Assista esse vídeo lá que você vai entender. Então aqui agora, a palavra Shua significa choro, clamor. Yeshua significa Iê está chorando, Iê está clamando. Tá vendo? Então agora eu vou trazer agora o significado de cada uma dessas letras aqui no hebraico. Agora eu vou trazer o significado de cada letra e vamos ver o que é que essas letras formam. Qual é a frase que essas letras formam no hebraico. Porque o hebraico não é igual a nossa letra, não é igual o português, que não tem significado das letras. Cada letra tem um significado. Depois nós vamos ver o significado do nome Yahusha. Por último, nós vamos ver o significado do nome de Yahusha. O que ele significa? Grande, que eu já falei que é Yah é a salvação, Yahusha significa Yah é a salvação. Depois nós vamos ver o significado de cada letra e ver qual é o significado que ele traz para nós quando nós olhamos cada letra, o que elas representam. Tá? Ok, irmãos? Então olha agora o vídeo do Rabino aí, mostrando o significado desse nome aqui, letra por letra, quando você olha o significado de cada letra. Olha o vídeo para vocês aí. O segundo ponto muito importante é explicar da onde vem o nome Jesus, aonde tudo se baseia. Então eu quero explicar a raiz desse nome e talvez isso deixe um pouco mais claro aonde tudo se baseia. Como nós sabemos, a letra Yud em hebraico, a letra que representa o I, o Yud, ela é traduzida em inglês, em português, em outras línguas como a letra J. O nome Yeshu, ele é traduzido como Jesus, mas Yeshu, ele é na verdade uma abreviação. São 3 palavras que nós agarramos cada uma das primeiras letras dessas 3 palavras e formamos o nome Yeshu. Tem ainda quem diz que seja Yeshua, como aparece algumas vezes no
Novo Testamento, que tem uma outra letra no final, que ele é o Ain. Então eu vou explicar para vocês de onde vem esse nome. Yeshu são letras Yud, Shin e Vav. Essas letras, elas querem dizer o seguinte: Yud quer dizer Imar, Shin quer dizer Shemo, Vav significa Vezichro. A tradução é Yud Imar, que seja apagado, Shin, Shemo, o seu nome, Vezichro, e a sua lembrança. Aqueles que usam o Ain no final, formando a palavra Yeshua, o Ain quer dizer Olamim, para todo o sempre. Esta é a explicação do nome Jesus. A tradução é que seja apagado o seu nome e a sua lembrança para todo o sempre. Cada vez que nós lembramos esse nome, é uma abreviação dessas 3 ou 4 palavras. Que seja apagado o seu nome e a sua lembrança. Isso é Jesus. Então agora que os irmãos viram aí o Rabino aí mostrando aí que o nome Yeshua significa que o seu nome seja apagado para todo sempre. Agora vamos para o nome Jesus. O nome Jesus, ele vem do latim. Ele não vem do hebraico, ele vem do latim. Então agora eu tenho que olhar o que ele significa em latim, porque esse nome ele vem do latim, não vem do hebraico. Eu olhei o significado do nome Yeshua no hebraico, porque é um nome hebraico, um nome corrompido, mas é um nome hebraico. Agora eu estou olhando o significado do nome Jesus. Jesus vem do latim. No latim se escreve Jesus. O J antigamente no latim ele tinha a conotação de I. Aí depois passou a ter a conotação de G. Mas Jesus vem do nome Iesus. E o que significa Iesus no latim? Ie no latim, deixa eu pegar a caneta vermelha aqui. Ie no latim significa isto é, vou colocar na tela para vocês aí, significa isto é, ou seja. Tá vendo aí? Isus no latim significa porco, suíno, javali. Vou colocar o significado aí do nome Jesus Cristo no Google Tradutor. Tá vendo aí? E vou colocar também alguns porquinhos aí que se escreve sus escrofa. Por exemplo, o javali, sus escrofa. Porco selvagem. Vou colocar agora na tela também a palavra gesuíno. Gesuíno, que é o mesmo que Jesus. Suíno é o quê? Suíno é um porco. Então, esse é o significado do nome Jesus. Significa, ó. O significado é esse aqui, ó. Isto é porco. Tá vendo? No latim. E esse significa isto é porco. Não adianta contestar. Está aí no latim mostrando que o nome Jesus significa isto é porco. Então, isso aqui não tem nada a ver com salvação. Os pastores podem falar para você, o nome Jesus significa Deus é salvação. Mentira, tem nada disso. O nome Jesus vem do latim Jesus, significa isto é porco. Essa é a pura verdade. Bom, meus irmãos, agora nós chegamos na questão do nome Emanuel. Muitos pensam que o nome Emanuel é o nome do Salvador, mas não é. O nome Emanuel é o nome da besta, é o nome do anticristo, do antimachia, do filho da perdição. Por que eles pensam que o nome Emanuel é o nome do Salvador? Primeiro, porque eles pegam a passagem do livro de Isaías, capítulo 7, versículo 14, e interpreta que aquela mulher ali que dá à luz a um filho e põe o nome do seu filho de Emanuel é Maria, mas não é. Vou mostrar isso mais uma vez nesse vídeo. Isaías, capítulo 7, versículo 14, na Bíblia Almeida, diz assim: portanto, o Senhor mesmo vos dará um sinal. Eis que a virgem conceberás e darás à luz a um filho. Ele chamará Emanuel. Na Bíblia de Jerusalém vai estar assim, ó. Pois sabeis que o Criador mesmo vos dará um sinal. Eis que a jovem estará grávida e dará à luz a um filho. E dar-lhe-á o nome de Emanuel. Agora não fala mais virgem, e sim jovem. Essa outra tradução aqui também traz a palavra jovem. Olha o que ela diz aqui, ó. Portanto, o próprio Criador lhes dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho. E ela lhe dará o nome de Emanuel. Aí, muitos vão dizer assim, mas lá no livro de Mateus também está escrito. Deixa eu ler lá para vocês. Mateus capítulo 1, versículo 23 diz assim:
Eis que a virgem conceberá e dará à luz um filho, e lhe chamará com o nome de Emanuel, que traduzido significa Deus conosco. José, ao despertar do sono, agiu conforme o anjo do Criador lhe ordenara, e recebeu em sua casa sua mulher. Mas não a conheceu até que ela deu à luz a um filho, e ele o chamou de Jesus. Está nessa aqui, né? Então o que acontece, irmãos? Mateus, eu já falei que é um livro cheio de acréscimo. No livro de Lucas, capítulo 3, versículo 20, Yahshua fala que o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher tomou e misturou no meio da farinha até que tudo ficasse fermentado. A mulher é a igreja católica. Ela enxertou esse Emanuel aqui. É tanto que ele fala que a profecia está se cumprindo em cima da virgem, que vai dar à luz a um filho e vai pôr o nome de Emanuel. Mas depois ele chama ele de Jesus, se contradizendo. Ou seja, Mateus está cheio de fermento, cheio de heresias. O certo, então, é qual, meus? O certo é Lucas. Olha o que está escrito no livro de Lucas, Lucas capítulo 1. Ó, vou pegar aqui, ó. E eis que conceberás no teu ventre, no teu seio, e dará à luz um filho, e o chamará com o nome de Yahshua. Lucas capítulo 1, versículo 31. O anjo Gabriel, aparece para Miriam e fala: você vai ficar grávida e vai dar à luz uma criança e vai colocar o nome dele de Yahshua. Olha o capítulo 2 agora. Capítulo 2, versículo 21. Quando se completaram 8 dias para a circuncisão do menino, foi-lhe dado o nome de Yahshua, conforme o chamou o anjo, antes de ser concebido. Então, existe uma grande diferença aqui. Primeiro, a palavra no livro de Isaías não é virgem, é jovem. Por quê? Porque está se referindo à mãe de Emmanuel Macron, que é o filho da perdição, é o anticristo. Não está se referindo a Yahshua, o Mashiach, nem a mãe de Yahshua. Não está se referindo a Maria. A palavra não é virgem, é jovem. Eu já falei sobre isso em outro vídeo aí, um vídeo que eu coloquei. Quem são as duas crianças que Isaías profetizou? Se você quiser assistir o vídeo, você assista lá. Eu mostrei as duas crianças. Uma Isaías profetizou, que é Yahshua, o Mashiach. A outra ele profetizou, que é o filho da perdição, que é esse Emanuel aqui do capítulo 7. Então a palavra é: a jovem vai conceber e vai dar à luz a criança. Vou colocar a tradução de uma Bíblia aí, onde fala que é a mãe da criança que dá o nome para a criança de Emanuel, em Isaías capítulo 7, versículo 14. Vou colocar também a tradução da Jerusalém, que mostra que quem dá o nome para a criança em Isaías 7,14 é a mãe da criança e não o Criador. Vou colocar também essa tradução aqui, porque nela está escrito assim, ó. Vou ler nela de novo, ó. Portanto, o próprio Criador lhe dará um sinal. Vejam, a jovem ficará grávida e dará à luz um filho. E ela lhe dará o nome de Emanuel. Então presta atenção, irmãos. Quando se refere a Maria, a Miriam, não é ela que escolhe o nome para o Salvador. Quem escolhe é Yahweh dos exércitos. Ele envia um anjo e fala: você vai colocar o nome na criança de Yahshua. Tá vendo? Yahshua, porque Yahshua significa o quê? Yahweh salva. Yahweh é a salvação. Só que no livro de Isaías, quem escolhe o nome é a mãe da criança. É a mãe de Emmanuel Macron. E tem uma reportagem que fala que ela deu o nome para ele de Emanuel, porque ela leu lá que Emanuel significa filho de Deus. Então ela escolheu esse nome para ele, porque ela teve uma complicação no parto lá e fala que ele nasceu de um milagre. Então ela deu o nome para ele de Emanuel. Emmanuel Macron, então, é o que está registrado aqui em Isaías. Está se referindo a ele. Ok, irmãos? Então, irmãos, é por isso que o Papa hoje, ele prega para o mundo receber o espírito de Emmanuel. Chico Xavier escreveu as cartas dele, ele recebeu um espírito chamado Emmanuel. Então o espiritismo vai aceitar a besta quando ela chegar. O judaísmo vai aceitar por causa de Isaías capítulo 7, que está esperando o Emmanuel até hoje, diz que nunca apareceu ninguém com esse nome lá em Israel, então eles aceitam ele como o Messias deles, o Emmanuel, do livro de Isaías capítulo 7. E o Papa Francisco também já está pregando Emmanuel para o mundo. Olha aí o vídeo dele falando aí para vocês verem. Que o Emanuel seja luz para toda a humanidade ferida. Aguardam dias de paz, segurança e prosperidade. Então agora que vocês viram aí o Papa pregando o Emanuel para o mundo aí agora, eu vou mostrar nesse dicionário aqui, vou colocar a foto, mostrando que Emanuel aqui, nesse dicionário, Emanuel em hebraico é com 2M, porque pode escrever Emanuel com um M só. E vou mostrar Emanuel também nesse dicionário aqui,
com 2 M. Por quê? Porque o nome da besta tem que ser com 2 M. E o nome do Emmanuel Macron? A palavra Emmanuel, o nome dele, é escrito com um M só ou com 2? Olha na tela para vocês verem que é com 2. Então o que acontece, meus irmãos? O nome Emmanuel significa o quê, Romeu? Significa Deus conosco. Deus conosco. É um nome de blasfêmia. Por quê? Porque no livro de Tessalonicenses, 2 Tessalonicenses capítulo 2, fala que ele vai afirmar ser Deus na terra. A besta vai afirmar ser Deus na terra, vai assentar lá no templo em Jerusalém, afirmando ser Deus na terra. O nome de Emmanuel Macron é Emmanuel Macron Frederic Michael. Frederic Michael. Emmanuel é o nome de blasfêmia, significa Deus conosco. Macron significa marca grande, ele que vai trazer a marca da besta. Frederic Michael significa príncipe da paz. Então, irmãos, está se referindo à besta do Apocalipse, é Emmanuel Macron. E aí, o que acontece então, meus irmãos? Eu vou passar um pequeno vídeo aí onde eu mostro os 7 imperadores do Apocalipse 17, fala da besta montada, a mulher montada na besta com 7 cabeças. Aí eu pego, o apóstolo pega e fala, as 7 cabeças são 7 reis, são 7 imperadores. Sobre cada cabeça tem um nome de blasfêmia. No livro de Apocalipse fala, sobre cada cabeça tem um nome de blasfêmia. Eu quero mostrar nesse vídeo que o nome de blasfêmia é Augusto, que foi colocado sobre a cabeça de 6 imperadores. O próximo imperador é o 7º imperador, Emmanuel Macron. Olha ele sentado aí na revista e eles falando, o imperador. Então ele é a 7ª cabeça. Qual que é o nome de blasfêmia que ele leva? Emmanuel, que significa Deus conosco. É o nome de blasfêmia. Vou colocar o vídeo para vocês verem. Então, meus irmãos, eu quero falar mais um pouco agora sobre esse nome aqui, ó. Emmanuel. Aqui, ó. Eu fiz um quadro aqui, isso aqui representa o Apocalipse 17. Se você quiser entender sobre esse estudo aqui, ó, eu lancei um vídeo aí que se chama A Mulher Montada na Besta com 7 cabeças e 10 chifres. Olha a capa aí, ó. Basta você assistir o vídeo lá, você vai entender. Então o que acontece, irmãos? Eu vou estar lendo aqui Apocalipse, capítulo 17, versículo 3 diz assim: Ele me transportou então em espírito ao deserto, onde viu uma mulher sentada sobre uma besta escarlate, cheia de nomes blasfemo, com 7 cabeças e 10 chifres. Esse aqui é o presbítero Elrana, ele foi levado até o deserto em espírito. Chegando lá, o Eterno mostrou para ele uma mulher. Que mulher é essa? Igreja Católica. Montada sobre uma besta, a besta é o Império Romano, com 7 cabeças e 10 chifres. Agora ele vai interpretar o que são as 7 cabeças no versículo 9. Aqui é necessária a inteligência que tem discernimento. As 7 cabeças são 7 montes dos quais a mulher está assentada. São também 7 reis. Ele fala que as 7 cabeças representam as 7 colinas do Império Romano, onde Roma foi edificada. São também 7 reis. Romeus, que reis são esses? Aqui são imperadores que haveriam de governar o Império Romano e que há de governar ainda. 7 imperadores. Aqui eles aqui, ó. Coloquei eles aqui, ó. Esses 7 reis aqui são Octávio, Tibério Cláudio, Caio, Tibério César, não, Tibério Júlio, Caio, Tibério Cláudio, Nero, Vespasiano. Aqui eu coloquei Emmanuel, que é o 7º, Emmanuel Macron, o 7º imperador. Por isso que aparece aí na revista aí falando que ele é o imperador. Dá uma olhada na capa aí para vocês verem. Ele é o 7º imperador que há de vir. O 8º, eu expliquei que o 8º imperador que está no livro de Apocalipse, é o corpo, é o espírito do 5º, no corpo do 7º, se torna o 8º. Vou dar só uma pequena explicação aqui para os irmãos. Aqui, ó. Ele fala, dos quais 5 já caíram, 5 já morreu, daqui para trás. De César e Nero para trás já havia morrido. Aí ele pega e fala, um existe, Vespasiano. O Apocalipse foi escrito na época de Vespasiano. Foi Vespasiano que mandou levar Elrana para a ilha de Patmos, ficou preso. Aí ele fala assim, e o outro ainda não veio, Emmanuel Macron. Quando vier, deverá permanecer por pouco tempo. Vai sofrer um atentado com 3 anos e meio de governo dele. E aí fala, a besta que existia, César Nero, não existe mais. É ela própria, o 8º e também um dos 7. Então, César Nero sai do abismo, entra no corpo do Emmanuel Macron, que vai estar morto, com 3 anos e meio, para se tornar o 8º rei, mas não deixa de ser um do 7º. Porque é o corpo, é o espírito do 5º, no corpo do 7º, para formar o 8º. Mas não deixa de ser um do 7. Ok? Se você quiser entender mais, assista o meu vídeo lá. Então, eu só estou mostrando aqui que Elrana foi arrebatado ao espírito e viu uma mulher montada na besta com 7 cabeças e 10 chifres. As 7 cabeças, ele interpretou falando que são 7 imperadores. Agora, o que acontece?
Apocalipse capítulo 13, versículo 1 vai falar assim: vi então uma besta que subia do mar, tinha 10 chifres e 7 cabeças. Sobre os chifres havia 10 diademas, e sobre as cabeças um nome blasfemo. Está falando que sobre cada imperador existe um nome de blasfêmia. Está levando sobre si um nome de blasfêmia. Que nome de blasfêmia é esse, meus? O Eterno já mostrou para nós. O nome de blasfêmia é Augusto. O primeiro imperador que pegou esse título foi Octávio Augusto. Ele que pegou esse nome para si, o nome de Augusto para si. Por quê? Porque esse nome significa venerável, divino, chama ele de Deus, divino, digno de adoração. É um nome de blasfemo. Olha os documentos na tela e mostrando para vocês aí, que é um nome blasfemo. Está afirmando que ele era Deus na terra, encarnado. Por isso que as pessoas tinham que adorar os imperadores na época deles, porque Cláudio pegou esse nome aqui, ó, aí eles passou a exigir adoração, principalmente Tibério, Cláudio aqui, César Nero, Vespasiano, tudo foi homens que queriam adoração para si. Eram os imperadores se afirmando ser Deus na terra. Então esse é o nome blasfemo. Agora vocês podem observar que aqui eu fiz essa ligação aqui, ó, até chegar em Vespasiano. Não fiz essa ligação até Emmanuel Macron. Por quê? Porque Emmanuel Macron não vai trazer o nome de Augusto sobre si. Ele já tem um nome blasfemo sobre ele. Emmanuel. O que significa Emmanuel? Tá aqui, ó. Deus conosco. Por quê? Porque esse nome aqui é para eles afirmarem ser Deus na terra. Esse nome Emmanuel é para ele afirmar ser Deus encarnado. É isso que está no 2 Tessalonicenses. Fala, ele vai afirmar ser Deus e vai se assentar no santuário se passando pelo próprio Criador. Então, isso é uma blasfêmia. Aí o que acontece então? O Salvador jamais iria vir com esse nome aqui, porque o Salvador Yahshua, ele é 100% homem. Os pastores falam que ele era 100% homem e 100% Deus. Não tem como ele ser 100% homem e 100% Deus, porque 100% fala de totalidade. Aí, então eles podem dizer, não, então ele era 50% homem e 50% Deus. Então ele seria um homem incompleto. Ele não seria 100% homem se ele fosse 50% homem e 50% Deus. E também não seria um Deus completo, seria só 50% Deus. Está errado. Ele era 100% homem. 1 Timóteo capítulo 2, versículo 4 e 5, o apóstolo Paulo, apóstolo Saúl, fala assim, ó, a vontade do Criador é que todo ser humano, não é nem homem, a tradução correta é que todo ser humano que nasceu de Adão com Eva, seja salvo e chegue ao pleno conhecimento da verdade, de que há um só Altíssimo, Iau, e um só mediador entre o Altíssimo e os homens, Yahshua, o ser humano. Yahshua, o ser humano, essa é a tradução original. 50 anos depois que Yahshua foi para o céu, o apóstolo Paulo escreveu falando, ele é homem, 100% homem. Ele era uma criatura celestial, desceu na terra, se tornou um homem, mas lá ele já era uma criatura. Ele era uma criatura celestial, passou a ser uma criatura terrena, se tornou um homem e morreu por nós. Por isso que o livro de Lucas é o livro mais confiável. O quarto evangelho é herético, eu já falei sobre isso. Então, tá aqui, ó. Esse é o nome que o anticristo, que o antimachia vem. Ele vem com esse nome aqui, ó, Emmanuel, que está lá no livro de Isaías. O motivo da besta, do anticristo, do antimachia, receber o nome de Emmanuel é para ele ser adorado. Os imperadores adotaram o nome Augusto para poder ser adorado. Veja bem, meus irmãos, se você pegar essa Bíblia aqui, ou a Bíblia Almeida, você vai ver que Yahshua, em momento algum, ele foi adorado na terra. Fala que as pessoas prestavam reverência, prostravam-se diante dele. Mas isso não é adorar. As pessoas prostravam-se diante do rei Davi, prostou-se diante do rei Salomão, prestavam reverência, mas não é o mesmo que adorar. Então, todos os lugares onde está para adorar nessa Bíblia Almeida aqui, nessa aqui está prostrar. Eles prostravam-se diante de Yahshua. Nessa aqui também fala prostrar, porque prostrar não é o mesmo que adorar. A adoração pertence só a Yahweh dos exércitos. Por isso que Yahshua fala no livro de Lucas, capítulo 4. Somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Satanás falou, se você prostrar e me adorar, eu te dou a glória do mundo. Ele falou, somente a Yahweh adorarás e só a ele prestarás culto. Porém, a besta do Apocalipse vai ser adorada. Olha o que diz aqui em Apocalipse, capítulo 3, versículo 14. E adorou o dragão por ter entregue a autoridade à besta. E adorou a besta, ou seja, o anticristo, o antimachia, dizendo, quem é comparável à besta? Então está falando que o diabo e o anticristo, o antimachia, vai ser adorado
por todas as nações da terra. Então, o objetivo dele vir com esse nome, que significa Deus conosco, é para poder se passar pelo próprio Criador e ser adorado por todas as nações. Agora, meus irmãos, no próximo capítulo de Isaías, o capítulo 7, que fala de Emanuel, e o capítulo 8. São esses dois únicos capítulos que o nome Emanuel aparece no Velho Testamento, capítulo 7 e o capítulo 8. Antes de eu ler o capítulo 8, eu quero ler Daniel, deixa eu pegar aqui, Daniel, capítulo 9. Daniel, capítulo 9. Vou ler Daniel, capítulo 8. Capítulo 8, versículo 22 diz assim: vai falar que a besta vai vir contra Israel no final dos tempos, para a guerra do Armagedon. Aí eu vou mostrar a guerra do Armagedon no capítulo 8. E quem é que vai estar liderando esse exército para destruir Israel? Ok, irmãos? Eu vou mostrar que é Emanuel que vai estar liderando esse exército. Daniel, capítulo 8, versículo 23 diz assim: e no fim desses reinos, quando chegarem ao cúmulo seus pecados, levantar-se-á um rei de olhar arrogante, capaz de penetrar enigmas. Seu poder crescerá em força, mas não por sua própria força. Ele tramará coisas inauditas e prosperará em suas empresas, arruinando poderosos e o próprio povo dos santos. Ele vai perseguir o povo dos santos e vai prosperar. Por sua habilidade e pervídias, terá êxito em suas mãos. Ele se exaltará em seu coração e, surpreendendo, os destruirá a muitos. Opor-se-á ao príncipe dos príncipes. Ele vai bater de frente com Yausha na guerra do Armagedon. Agora o que vai acontecer com ele? Mas sem que mão humana interfira, será esmagado. Por quê? Porque Yausha vai destruir ele com o sopro da sua boca. Está registrado no livro de 2 Tessalonicenses. Então ele vai estar em volta de Jerusalém, pronto para guerrear com Yausha, com todo o seu exército. Ele vai comandar o exército do mundo inteiro, de várias partes do mundo inteiro, e vai cercar Jerusalém no final dos tempos. O Emanuel, a besta, vai cercar Jerusalém. Apocalipse agora, capítulo 19, versículo 11 diz assim: vi então o céu aberto, eis que apareceu um cavalo branco, cujo montador se chama Fiel e Verdadeiro. Ele julga e combate com justiça. Seus olhos são chama de fogo. Sobre a sua cabeça há muitos diademas. Está falando de Yausha. E traz escrito um nome que ninguém conhece exceto ele. Veste um manto embebido de sangue. E o nome com que é chamado é a Palavra do Criador. O exército do céu acompanha-no em cavalos brancos, vestido com linho de brancura resplandecente. Da sua boca saiu uma espada afiada para com ela ferir as nações. Ele é quem apacentará com um cetro de ferro. Ele é quem pisa o lagar do vinho do furor da ira do Criador, o Todo-Poderoso. Um nome está escrito sobre o seu manto e sobre a sua coxa: Rei dos Reis e Mestre dos Mestres. Vi depois um anjo que de pé no sol gritou em alta voz a todas as aves que voam no meio do céu: vinde, reuni-vos para o grande banquete do Criador, para comer carne de reis, de capitães, de poderosos, carne de cavalos e cavaleiros, carne de todos os homens, livres e escravos, pequenos e grandes. Vi então a besta, o anticristo, o antimachia. Vi então a besta, reunida com os reis da terra e seus exércitos, para guerrear contra o cavaleiro e seu exército. Ele vai estar lá em Jerusalém para a guerra do Armagedon, a besta. A besta, porém, foi capturada, junto com ela o falso profeta, o qual, em presença da besta, tinha realizado sinais com que seduziram os que haviam recebido a marca da besta e adorado a sua imagem. Ambos foram lançados vivos no lago de fogo que arde com enxofre. Os outros foram mortos pela espada que saía da boca do cavaleiro, e as aves todas se fartaram com as suas carnes. Então, vai haver a guerra do Armagedon, em que Yausha vai descer com o seu exército para guerrear com o exército da besta, que vai estar lá em Jerusalém, igual está registrado em Daniel, que eu li para vocês. Agora, eu vou ler quem é o rapaz que vai estar liderando essa guerra. Emanuel. Vou ler em Isaías. Isaías, capítulo 8. Deixa eu pegar aqui o Isaías, capítulo 8 aqui, para ver aonde é que foi que eu li. Aí, se você quiser conferir na sua casa aí, você pode pegar a sua Bíblia e pode conferir. Eu vou ler Isaías, capítulo 8, versículo 8 em diante. Versículo 8 em diante, tá bom? Vou ler aqui. E invadirá Ialda, invadirá Judá,
Está falando que o rei da Síria, que é o anticristo, o antimachia. Isso aqui já aconteceu uma vez, irmão. Mas a história vai se repetir novamente. O rei da Síria, naquela época, lá invadiu Israel, lá, tá. Mas agora, o rei da Síria, agora no futuro, é o anticristo, o antimachia. Ele vai vir de novo. É tanto que vai dar o nome para ele aqui agora. Então vamos lá. Ó. E invadirá Judá. Ele inundará e passará chegando até o pescoço, com as asas estendidas. Ele cobrirá a largura da sua terra. Ó, aí que tá. Ó, Emanuel, causem dano, ó povos, mas serão despedaçados. Escutem, todos vocês das partes distantes da terra. Preparem-se para a batalha, mas serão despedaçados. Aí o que os engraçadinhos dos pastores fizeram? Colocaram um acentozinho no O aqui. Um acentozinho no O aqui. Sabe o que esse acento aqui é, irmãos? Esse aqui chama-se sinal massorético. No hebraico original, no hebraico antigo, não existe sinal massorético. Então, tira-se esse acento. Porque aqui eles não estão clamando, ó Emanuel. Não, aqui o Eterno está falando o nome do personagem que vai atacar Israel. Ó, e invadirá Judá. Ele inundará e passará chegando até o pescoço. O exército dele é imenso que vai cercar Jerusalém. Com as asas estendidas, ele cobrirá a largura da sua terra. Ao tanto que o exército é grande, vai cobrir tudo. Na guerra do Armagedon. O Emanuel, tá vendo? O Emanuel Macron, o anticristo, filho da perdição, vai cercar Jerusalém. Causem dano, ó povos, mas serão despedaçados. O Eterno falou, causem danos, ó povos, mas serão despedaçados. Escutem, todos vocês das partes distantes da terra. Preparem-se para a batalha. Preparem-se para a batalha do Armagedon. Mas serão despedaçados. Aí a Bíblia torna a repetir, porque aqui não coube no quadro, ela torna a repetir. Preparem para a batalha, mas serão despedaçados. E Alcho vai arrebentar com Emanuel. O Emanuel, então, é quem? É quem? É o Salvador? É o Salvador que vai invadir a terra de Israel para destruir, para esbagaçar com os judeus? Não. O Salvador vai vir na nuvem, montado num cavalo branco, com o seu exército para combater o Emanuel. Espero que ficou claro para os irmãos, ok? Vamos passar para frente agora. Então aqui agora nós estamos com o nome do Salvador aqui agora na língua hebraica. Completo, original, sem tirar nada. Ele é escrito com 5 letras. Yod, Re, Vav, Shin, Ai. No nome do Salvador está contido o nome, 3 letras do nome do Eterno. O Yod, o Re e o Vav. Essas 3 letras são pronunciadas como sendo Ial. Se você quiser aprender sobre isso aí, tem vários canais aí, tem vários vídeos aí no canal Atalaia de Al que você pode assistir nós ensinando a pronúncia do nome do Eterno. Essa aqui é o Yod. Ela representa o Y ou o I. O hebraico se escreve da direita para a esquerda. Nós escrevemos da esquerda para a direita. O Yod é o Y. O Re tem som de A, porque o Re, ele é uma consoante, mas também é uma consoante vocálica. Olha aí na tela para vocês verem aí que o Re também ele representa o A. Tá vendo? Então esse aqui representa, o Yod representa o Y, o Re representa o A, o Vav representa o U, que é o W. O W tem som de U também. Então tá, Ial, aqui ó, as 3 primeiras letras aqui ó. Ial, deixa eu pegar a caneta vermelha. Tá vendo? Aí ó. Esse aqui é o Shin, tem som de S com H. É esse aqui. E essa aqui também tem som de A, que é o I no hebraico. Aí fica Ial Shá. Aí ó, a palavra Shá significa salvação, salvador, salvação. Olha o documento na tela para vocês verem aí ó. A palavra Shá significa salvação, salvador. Então Ial significa, Ial é a salvação. Esse é o significado do nome, por completo. Agora vamos pegar a pronúncia que esse nome aqui traz para nós, letra por letra. O significado de cada letra e qual é a frase, qual é a pronúncia que ela traz para nós. Então vamos ver lá agora. Agora vai ficar tremendo agora. Letra por letra agora, ok? Então, meus irmãos, para terminar agora, vamos olhar o significado do nome do Salvador, letra por letra, a frase que ele escreve. No hebraico, a palavra Yod, ela tem um significado. O que ela significa? Significa mão. Tá vendo aqui? O Yod significa mão. A palavra Re, no hebraico, significa furo. A palavra Vav significa prego. A palavra S com H, o Shin significa dente. E a palavra Ai significa olho. O que eu vejo aqui? Aqui eu vejo o Eterno cumprindo
Êxodo capítulo 21, versículo 23, onde o Eterno fala, dente por dente, olho por olho e vida por vida. Isso é o que a lei do Eterno exigia, que a balança estivesse na mesma medida. Quem caiu lá no Jardim do Éden e levou nós à morte foi um homem puro, sem pecado, Adão, o primeiro Adão. Então, para morrer por nós, teria que ser um homem também puro, sem pecado. E teria que ser 100% homem, não é um Deus encarnado igual prega o cristianismo aí não. Fala que o filho era metade Deus e metade homem. Não, era 100% homem, igual o apóstolo Paulo fala lá no livro de 1 Timóteo, que é a vontade do Criador que todo tipo de homem seja salvo e chega ao pleno conhecimento da verdade, que há um só Altíssimo e um só mediador entre o Altíssimo e os homens. E Yahshua, o homem. E ele falou isso depois de 50 anos que Yahshua tinha subido para o céu. Então, a balança tinha que estar no mesmo nível. Foi um homem sem pecado que morreu? Um homem também... Foi um homem sem pecado que caiu lá no Jardim do Éden? Foi. Agora um homem sem pecado teria que vir e morrer por nós. Então o nome dele escreve a frase que, ó, essa significa mão, essa significa furo, essa aqui significa prego, e essa aqui significa dente, e essa significa olho. Tá vendo aí, irmãos? Ó, então o significado correto desse nome aqui, então, seria mão furada com prego, dente, tá vendo? Dente por dente, olho por olho e vida por vida. Tá vendo? Yahshua deixou eles arrancar os seus dentes dando soco nele. Deixou eles arrebentar com seus olhos, dando porrada nele, porque vocês acham que ele não apanhou? Ele recebeu um murro na boca, recebeu porrada no olho e depois entregou a sua vida por nós. Mãos furadas com prego, dente por dente, olho por olho. Esse é o significado do nome Yahshua. Ele teve as suas mãos furadas por nós, e levou porrada no olho, teve o seu olho todo machucado, teve dente da boca quebrado e entregou a sua vida por nós. Esse é o significado do nome Yahshua. Tremendo. Como é que você vai tirar um nome desse das Sagradas Escrituras e vai se apegar com o nome Iesus, que significa isto é um porco, ou com Yeshua, que significa que o seu nome seja apagado? Não, o nome é esse, Yahshua, que significa Yah salva. E trazendo o significado de letra por letra é essa: mãos furadas com prego, dente por dente, olho por olho e vida por vida. Shalom de Yahshua.